Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Nós estamos neste domingo prontos e prontas para buscarmos ao nosso Deus e você é o convidado do nosso Senhor para este encontro maravilhoso. Como sempre fazemos, feche os seus olhos no seu lugar e vamos consagrar este tempo a Ele. Senhor, nós queremos te louvar por estarmos juntos aqui. Não poderíamos começar este culto sem antes te agradecer pelo teu convite maravilhoso, por tua presença que nos une, pelo teu Espírito Santo em nós. E hoje nós queremos, neste domingo, Senhor, exaltar o teu santo nome, declarando que tu és tudo para nós, tudo que nós precisamos, tudo que desejamos. Tu és o centro desta reunião, o motivo de estarmos aqui. E é por isso que nós vamos te louvar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvá-lo, queridos. Cante assim. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, ai o louvo. Vamos lá. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Ai, louvo. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. Ai, louvo. Aquele que morreu, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Ai, louvo. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Louvado seja Deus, queridos. Ele é o Rei sobre toda a terra. E nós somos a sua igreja reunida para dizer: Senhor, tu és o Rei. Tu és o exaltado em todas as nações. E hoje, meus irmãos, nós unimos as nossas vozes não só com os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica da Paz, da nossa comunidade de fé,
mas nós reunimos as nossas vozes a milhões e milhões de pessoas em todo o mundo que declara neste domingo: Jesus Cristo é o Rei. E eu quero que você possa abrir os seus olhos aí para enxergar esta multidão de cristãos ao redor do mundo que hoje se unem a mim e a você para dizer: o nosso Senhor é o Rei sobre toda a terra. E ao declararmos isso, nós estamos dizendo: o Rei sobre as nossas vidas, o Rei sobre a história. Este é o nosso Senhor, meus irmãos. E neste pensamento nós vamos declarar juntos que toda a terra exalta ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Diga com fé, diga. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Nós vamos dizer mais uma vez, nós vamos dizer ainda mais forte: por toda eternidade. Levante as suas mãos a Ele e diga: grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, em uma só voz vamos dizer: louvado és. Amém. Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, queridos, vamos ficar nesta fé na presença do nosso Deus e vamos juntos orar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Bendito seja o nome do Senhor por estarmos mais uma vez na presença dEle para oferecer o nosso louvor, a gratidão no nosso coração e também receber a sua santa palavra que nos fortalece,
que nos prepara para a vida. É através da sua palavra que nós temos a direção dele para o nosso dia a dia. Nesta hora, meus irmãos, depois de termos louvado ao Senhor, cantado louvores ao seu nome, queremos orar. E eu convido você, nesta hora, a colocar diante dele, comigo, as necessidades que temos na presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão em necessidade, por quem oramos continuamente. Está escrito, orai sem cessar. E devemos orar realmente, continuamente, na presença do Senhor, porque isso fortalece o nosso coração, faz com que tenhamos mais paciência, faz com que sejamos mais resistentes na hora da tribulação. Não é verdade? Portanto, hoje vamos orar novamente, como temos de costume, ou temos por costume, orar em favor da nossa irmã Lisiane, da Cleusa, também do irmão Rogério, do irmão Valdir Fernandes, pessoas que estão diante do Senhor, precisando da sua graça, irmã Gislaine. Também vamos orar, meus irmãos, nesta hora, em favor da irmã Sônia Mujica, da Imê, outros irmãos que precisam da graça do Senhor nesse dia. Vamos colocá-los diante do Senhor nesta hora, pessoas que estão vivendo o dia de cada vez e precisam de fato da proteção do Senhor continuamente, né, sobre as suas vidas, para que possam vencer de fato, né? Vamos colocar também a irmã Marisete diante do Senhor, a irmã Giovana, a Raíssa, pessoas que precisam realmente da graça do Senhor. Talvez você esteja lembrando de alguém aí, não é? Coloque diante dele. Ou você mesmo está precisando da graça e proteção do Senhor nesta hora. Lembra, Deus é bom. Jesus diz assim, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate lhe será aberto. Nós bem sabemos que o Senhor é bom, Ele tem nos abençoado, tem nos fortalecido e tem afofado a cama daqueles que estão doentes, não é? Como o irmão Anderson, que também precisa muito da graça do Senhor nesta hora. Convido você a apresentar diante dele agora essas necessidades comigo. Vamos fazer isso? Querido Deus e Pai Celestial, estamos na Tua presença, diante de um Pai tão amoroso, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos acalenta na hora da dificuldade, que está bem presente em nossas vidas, como está escrito, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e o socorro bem presente na hora da angústia. E por isso aqui estamos à Tua presença, para apresentar esses irmãos diante do Senhor, cada um deles, ó Deus, que sejam alcançados por Ti nesse momento, meu Deus Todo-Poderoso, para que sejam restaurados, para que sejam abençoados, sejam fortalecidos na força do Senhor, para viver, para sair desse estado, ó Deus, que estão vivendo nesse momento. Meu Deus, abençoa, coloca ânimo nesses corações, desperta a fé nesses corações, meu Deus, para que todos eles sejam curados pelo Senhor de forma milagrosa nesta hora. E eu apresento também neste momento toda a família, Senhor, diante do Senhor, todos aqueles que estão representados por esses que estão pedindo neste momento, que cada família seja alcançada por Ti, aqueles que estão sofrendo, que sejam abençoados, que as portas sejam abertas, que os caminhos, meu Deus, sejam alargados para a glória, louvor e honra do Teu santo nome, aqueles que estão fazendo tratamento médico, aqueles que estão passando por quimioterapia, meu Deus Todo-Poderoso, da Tua graça, da Tua paciência, meu Deus, o alívio no coração, para que possam de fato suportar, ó Deus, este momento, porque certamente tudo isso vai passar e todos vão poder triunfar e glorificar o Teu nome, dizendo, o Senhor foi bom para comigo. Senhor Todo-Poderoso, desta forma é que nós declaramos os nossos irmãos abençoados neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória, louvor e honra do Teu santo e supremo nome, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que tem nos feito triunfar, que tem nos abençoado até aqui. Meus irmãos, nessa hora nós vamos orar a Deus, consagrando a Ele nossos dízimos e ofertas,
Lembra que está escrito? O nosso Deus diz: trazer à casa do tesouro todos os dízimos e ofertas, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, e por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho. Sim, nós confiamos em Deus. E ele diz: e todos o chamarão de bem-aventurados ou felizes, diz o Senhor. Meus irmãos, vamos consagrar o nosso Deus, que seja do seu coração para o coração do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Querido Deus, nesta hora, nós consagramos, dedicamos, oferecemos a Ti, ó Deus, aquilo que está no nosso coração, nossos dízimos e ofertas, que pertencem a Ti, para a manutenção e expansão do Teu reino, como o Senhor mesmo disse, para que não falte mantimento na minha casa. E nós sabemos que o mantimento é o suprimento, é a proteção, é a Tua graça derramada continuamente sobre as nossas vidas. Desta forma nós pedimos, ó Deus, que santifiques e que a bênção que advém desta promessa recaia, ó Deus, sobre cada coração, sobre cada pessoa, sobre cada família, Senhor, como está escrito, e todos sejam felizes, sejam bem-aventurados, que as portas sejam abertas, que o pão de cada dia seja dado em abundância, meu Deus. Esse é o nosso pedido, que o devorador seja repreendido, como está escrito, para que não haja escassez, pelo contrário, haja abundância sempre. Esse é o nosso pedido, mais uma vez, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, temos alguns avisos importantes agora para todos nós, para a Igreja de Cristo, e convido você agora a prestar atenção nesses avisos, tá bom? Lembra, na próxima quarta-feira nós teremos a sexta edição, o sexto dia da campanha da semeadura. Tem sido uma bênção para as nossas vidas, estamos orando em favor do ano de 2022, para que Deus nos abençoe, para que Ele abençoe a nossa vida espiritual, para que sejamos pessoas cheias da presença dEle, que andemos fielmente nos seus caminhos. Estamos orando também para que Ele nos abençoe na vida material, a vida financeira, sobre o nosso emprego, sobre o nosso negócio, para que a sua bênção seja derramada abundantemente sobre nós. E é claro, também temos suplicado sobre a nossa família, que Ele nos dê paz, nos dê harmonia, como está escrito, Ele mesmo diz na sua palavra: eu enviarei o meu Espírito Santo e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra seja abençoada. Sim, nós sabemos que a presença do Espírito Santo, que é representada na Bíblia Sagrada com o poder do profeta Elias, que ele viria realmente para fazer essa transformação, e nós sabemos que esta bênção é para nós, porque ele disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua família é uma família bendita. Portanto, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor para que tenhamos harmonia, para que tenhamos paz, para que tenhamos uma vida muito abençoada. Que o nosso lar seja um refúgio de paz, um refúgio de bênção. Tá bom? Vamos fazer isso. Estar presente e presentes na quarta-feira para juntos nós orarmos em favor de 2022. No dia 21, meus irmãos, que vai ser no próximo domingo, as crianças de 5 a 11 anos vão participar do culto à noite. Então, guarde bem isso, de 5 a 11 anos. E no último domingo do mês, dia 28, e então nesse dia será liberado para todo mundo, para todas as crianças, será um culto muito abençoado, aberto para todo mundo. E no dia 27, o último sábado desse mês, será um culto das mulheres, um momento muito especial. Tenha certeza que vai ser um dia muito abençoado. Então, procure se informar, estar presente. Vai ser um momento muito especial de fato com todas as nossas irmãs. Amém? E lembra, as aulas de preparação para os que vão ser batizados no próximo mês está em andamento. Todo domingo, 9 da manhã, na igreja. Então, basta você estar lá e participar dessa aula e você será batizado, como está escrito. Jesus disse, né? Ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, é um tempo especial para uma iniciação da vida cristã, de compromisso com o Senhor nosso Deus, entrando no caminho para nunca mais voltar atrás. Deus te abençoe. Vamos nessa hora ouvir a santa palavra de Deus, que trará conforto, refrigério e fortalecimento para as nossas almas. Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco. Um ótimo domingo para você, na presença de Deus. Mais um momento em que estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus e sermos abençoados por aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nesse dia 14 de novembro, já quase no final do ano aí de 2021, nesse domingo, tenho certeza que Deus ainda tem coisas para nos ensinar. A sua palavra, ela chega aos nossos corações. Amém? Vamos orar então antes de lermos a Bíblia, antes de meditarmos na palavra. Feche seus olhos aí e dirija-se a Deus. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos e juntos na sua casa para ouvirmos a sua palavra. A sua palavra que produz vida em nós, transformação, novos modos de enxergar as coisas, de vivenciar as nossas rotinas. Pai, a sua palavra, ela atinge o nosso mais profundo âmago, mas ao mesmo tempo nos dá direções objetivas, cotidianas. É por isso que nós a amamos tanto. Que nesse momento, nesse domingo, estamos juntos aqui, o Senhor possa falar conosco mais uma vez por meio da sua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então, a palavra de Deus, na esperança de que Ele falará conosco. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, nós leremos dos versículos 31 ao versículo 34. Jeremias 31 ao versículo 34. Amém? Diz assim então a palavra de Deus, Deus falando aqui diretamente, por intermédio do profeta, mas são palavras do nosso Deus. Diz assim então, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Que palavras maravilhosas do nosso Senhor e na boca do profeta Jeremias. Amém? Meus irmãos, antes de analisarmos o texto, eu tenho algumas perguntas que podem nos direcionar às respostas que encontraremos. Você sabe qual é, talvez, um dos medos que vez ou outra chega até nós crentes? Talvez você pense assim, mas são muitos os medos. Mas existe um medo que de vez em quando, eventualmente, ele se apresenta a cada um de nós. E é o medo que nós temos de, por exemplo, ficar fora do céu, de perder a salvação. Por outro lado, a Bíblia nos mostra que em Cristo nós somos salvos, e esse Cristo que nos salva nos mantém na retidão e permanece em nós até que a obra seja finalizada. Então, se por um lado há o medo de ficarmos longe do céu, fora da salvação, por outro lado a Bíblia nos garante que isso é um medo sem fundamento, porque é Cristo quem preserva a nossa salvação. Existem
no mundo, e você sabe disso, homens e mulheres com quem Deus estabeleceu uma aliança. E aí nós voltamos ao texto aqui em Jeremias. São homens e mulheres que procuram viver de acordo com a vontade de Deus. Homens e mulheres que pensam em Deus, que conhecem a Deus, que confiam em Deus. E são pessoas assim que vivem em comunhão com Deus. Então existem essas pessoas no mundo. E esse pacto que o profeta Jeremias fala aqui, essa aliança que Deus fez conosco, assim como o autor dela, que é o próprio Deus, essa aliança também é eterna. Se os irmãos observarem de novo aí no texto, nosso Senhor diz assim: eis que vem dias em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. É interessante porque nós vamos observar daqui a pouco que essa nova aliança, ela foi necessária porque a primeira aliança tinha sido quebrada. Não quebrada por Deus, porque Deus se mantém fiel, mas quebrada pelos homens que a assinaram. Mas esse pacto, essa aliança que Deus faz conosco, é uma aliança eterna. É uma aliança que não pode desmoronar. Mas você sabe que esse compromisso que Deus assina com o seu povo, nessa nova aliança, permanece para todo sempre. E é importante, meus irmãos, que nós possamos nos enxergar como parte do povo de Deus que assina esse pacto da aliança. Ou seja, eu falei agora sobre um grupo de pessoas que existem no mundo, que pensam em Deus, que esperam em Deus, que confiam nele. E nós devemos nos ver como parte dessas pessoas. Pessoas que são amadas por Deus, que são preservadas em Cristo, não apenas nessa vida, mas para toda a eternidade. E como nós podemos saber disso? Então a grande questão é como que eu sei que sou salvo e que participo de uma vez por todas da aliança que Deus estabeleceu. Então, se nós temos às vezes um medo de não sermos salvos, talvez a gente precise ir para a Bíblia Sagrada e perceber que de fato nós somos salvos e participantes da aliança que Deus estabelece. Mas como eu posso saber disso? Meus queridos, a Bíblia nos ensina, por exemplo, que Deus ele faz bem para o seu povo. E se nós temos dúvidas se somos povo de Deus, a pergunta é: Deus tem feito bem a você? Ele diz assim em Jeremias, ainda no capítulo 31, um pouco antes, no versículo 3, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. O que Deus está dizendo é que ele faz o bem para o seu povo. O apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a pergunta decorrente desse texto é: Deus tem feito bem para você? Todas as coisas têm cooperado para o seu bem? Uma outra pergunta: apesar de falho, você tem sentido desejo de obedecer a Deus, de levar uma vida justa e santa diante de Deus e também diante dos homens? Então, a primeira resposta, se eu sou salvo ou não, se eu vou para o céu ou não, é a seguinte: Deus diz que existe um povo dele, um povo amado, separado, um povo ao qual ele faz o bem. E a pergunta é: Deus tem feito bem para você? Se sim, meu querido, você faz parte do povo de Deus e a sua salvação está preservada em Cristo Jesus. Se você responde que sim, que Deus tem feito bem para você, que todas as coisas têm cooperado para o seu benefício, eis aí algumas evidências de que você é um filho de Deus, salvo e preservado por Jesus até o fim. E aí nós vamos fazer um estudo rápido, breve, sobre a nova aliança. O capítulo 31 de Jeremias que nós lemos, esse capítulo chama a aliança que Deus fez com o seu povo por meio de Cristo de nova aliança. Uma nova aliança é um novo pacto, é um novo compromisso, é uma espécie de novo contrato.
E se existe uma nova aliança, um novo pacto, isso mostra que antes da vinda de Cristo, o homem estava sob uma velha aliança. Se há necessidade da nova, existia uma velha. E antes da vinda de Cristo, o homem estava afastado de Deus. Na verdade, Deus havia dado ao homem, nessa primeira aliança, uma grande lista, uma extensa lista de bênçãos, caso ele se mantivesse fiel e obediente aos princípios que Deus tinha estabelecido. Então Deus faz com o homem, ali em Adão, a primeira aliança, dá ao homem uma lista imensa de grandes bênçãos, porém coloca sobre o homem um peso da responsabilidade da obediência. E um peso que nós percebemos ao ler o Velho Testamento que o homem não foi capaz de cumprir ou de conseguir carregar. Na verdade, quando Deus ele dá ao homem essa lista de bênçãos, Deus apenas não faz isso, mas durante toda a história do Velho Testamento, em que a primeira aliança ainda estava estabelecida, Deus conduzia o seu povo. Nós temos relatos muito conhecidos da preservação que Deus fez ao seu povo nas diversas batalhas, nos conflitos, no deserto, em tempos de escravidão e perseguição que o povo sofria. Nós também vemos que Deus abençoava o povo, alimentava o povo quando tinha fome. Todos nós nos lembramos do maná que descia do céu no meio do deserto. Mas apesar de serem tão cuidados por Deus, de estarem tão próximos de Deus nesse sentido, de receberem as bênçãos que Deus tinha prometido, esse povo se rebelou contra Deus e desprezou os seus mandamentos. Então, o pacto, a aliança, ela foi quebrada. Não da parte de Deus, que continuava dando as suas bênçãos e misericórdia ao povo. Deus estava cumprindo fielmente a parte que lhe cabia. Mas esse povo que havia assinado esse pacto da aliança, o quebrou. Por exemplo, fizeram imagens e se curvaram diante de outros deuses. Ainda praticaram outros grandes pecados. E assim, desobedecendo e se afastando de Deus, esse povo quebrou a aliança, a primeira aliança que Deus tinha feito com eles. É bom sempre lembrar que Deus ele foi fiel, meus irmãos, ao compromisso. Mas o povo rebelde anulou essa aliança. É por isso que nós lemos agora em Jeremias 31, 32, eu queria ler com os irmãos de novo. Deus diz assim: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto, o texto diz, eles anularam a minha aliança. Não obstante, apesar disso, eu os havia desposado. Então Deus está dizendo assim: eles anularam a minha aliança, apesar de eu os ter amado, como o marido ama a esposa. Meus irmãos, longe de Deus, ao descumprir essa aliança, o povo sofreu. E aí eu queria que você parasse um pouco aqui para pensar comigo e pensasse na sua própria vida. Quando nós nos afastamos de Deus e estamos longe dos seus caminhos, nós também sofremos. Quando colocamos outros deuses diante de nós, acima de Deus, sejam os nossos interesses, os nossos afetos, o nosso trabalho, qualquer coisa que se torne objeto de idolatria, pode ser os bens materiais, por exemplo. Quando a gente coloca qualquer coisa diante de nós que seja maior do que Deus, ou quando a gente coloca algo entre nós e Deus, nós estamos sendo idólatras. Então, do mesmo modo que esse povo construiu um bezerro de ouro e se curvou diante dele, nós também podemos, de algum modo, não nos curvarmos a um objeto, mas colocarmos interesses superiores ao interesse que nós temos em relação a Deus.
Então esse povo se afasta de Deus e sofre assim como nós sofremos quando andamos longe do Senhor. A vida deles piorou, nós vemos isso na Bíblia. Foi tudo de mal a pior, assim como acontece conosco quando nos afastamos de Deus. Mas apesar de tudo, e essa é a grande beleza da Bíblia, que é uma carta de amor ao povo, apesar do desprezo, da incredulidade daquele povo, Deus continuou sendo Deus, ele continuou sendo fiel, rico em toda misericórdia. Então, esse povo que havia descumprido o pacto, recebe uma nova chance, uma nova oportunidade. E é por isso que Deus, por meio do profeta Jeremias, faz o anúncio dessa nova aliança, que nada mais é do que o próprio Deus reconciliando consigo aquele povo rebelde que o havia abandonado. Então, Deus nos dá o maior dos presentes e esse presente é chamado, então, na Bíblia Sagrada, de nova aliança. Se a primeira aliança, que foi o contrato que Deus fez com os homens por meio de Adão, foi quebrada constantemente, a nova aliança, a segunda aliança, não poderá ser mais descumprida, como Deus diz, não poderá falhar. E se a velha aliança foi feita entre Deus e a raça humana, e esse homem foi falho, foi desobediente, rapidamente pecou e descumpriu o pacto com Deus, agora, meus irmãos, essa aliança, ela é feita entre Deus e os homens, de novo, mas com uma diferença. É Cristo Jesus, o fiador desse novo pacto. O que isso significa? Significa que essa é a boa notícia, é Cristo que assina o pacto, é Ele que participa dessa aliança em nosso lugar. E se Ele é o fiador, é Ele quem paga as nossas dívidas quando nós não conseguimos pagar. Foi Ele, Cristo Jesus, que veio ao mundo e obedeceu toda a lei para que nós não precisássemos cumpri-la, porque seríamos incapazes de cumprir esse pacto. Se Deus houvesse assinado esse pacto de novo conosco, o pacto teria sido destruído de novo, mas a boa notícia é que Deus ele assina esse novo pacto não conosco, mas assina com Cristo. E esse Cristo, que obedece toda a lei, que cumpre tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir, é esse Cristo que faz com que esse pacto agora de fato seja eterno e inquebrável. Quando nós lemos lá em Mateus 26, a partir do versículo 28, Jesus participando com seus amigos e discípulos da ceia, num certo momento Jesus diz assim para eles, elevando o cálice, porque isto é o meu sangue. E Jesus diz, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Esse é o sangue da nova aliança. É o símbolo do novo contrato estabelecido entre Deus e vocês. Mas agora eu derramo o meu sangue para que esse contrato seja assinado por meio do meu sofrimento, por meio da minha fidelidade, por meio da consciência da minha missão. E quando Jesus ele assina esse pacto da nova aliança, dando o seu corpo em favor de nós, ele completa o texto dizendo, eu faço isso, eu derramo meu sangue em favor de muitos, para que os pecados sejam perdoados. E essa nova aliança, ela não pode falhar. Se a primeira aliança ela falha porque o povo desobedece, se a primeira aliança dá errado porque o lado humano, fraco e inconstante, desobedece, descumpre, agora o lado humano foi substituído por Jesus. E se Deus se manteve fiel ainda na primeira aliança, ele continua se mantendo fiel agora. Porém, o homem que era infiel, por meio de Cristo Jesus, ele recebe uma nova oportunidade. E quando Jesus ele assina esse pacto, essa nova aliança, desde então, essa aliança nova tem se mantido firme,
pois Cristo, meus irmãos, ele tem cumprido fielmente todas as exigências que nós não poderíamos cumprir. Por isso o profeta pôde dizer assim: farei com eles, e Deus falando por meio dele, uma nova aliança, uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Isso está em Jeremias 32, versículo 40. Mais uma vez podemos ler Deus dizendo: farei com eles, por meio de Cristo Jesus, uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E a pergunta que nós podemos fazer agora é: e como podemos, nessa nova aliança, nesse novo pacto, ficarmos próximos de Deus? E a resposta, meus irmãos, é apenas essa. Estamos próximos de Deus quando nos aproximamos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o fiador da nova aliança. Aquele que cumpre todas as exigências da lei em nosso lugar, porque somos incapazes de cumprir. Se nós deixamos então de crer em Jesus, nós somos apartados de Deus. O texto que nós acabamos de ler diz assim: eu não deixarei de fazer o bem ao meu povo, e colocarei neles o meu temor, para que eles nunca se apartem de mim, nunca estejam separados de mim. Isso mostra que se enquanto cremos em Jesus estamos próximos de Deus, se deixarmos de crer em Jesus, seremos apartados de Deus. Mas se colocarmos a nossa confiança nele, se confessarmos os nossos pecados e fraquezas a ele, se o nosso coração, meu querido, minha querida, desejar ardentemente a semelhança de Cristo, assim, meus irmãos, os nossos caminhos são guardados em Deus, preservados em Cristo, não apenas hoje, mas até o fim, até os últimos dias. Jesus diz assim em João: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se nós estamos em Cristo, então, se depositamos a nossa fé nele, a nossa salvação estará firmada para sempre no céu. O apóstolo Paulo diz assim na carta aos Romanos, num texto muito conhecido, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a pergunta, a dúvida, às vezes a angústia que pode estar dentro de você é: mas e se eu me separar de Cristo? E a Bíblia te responde dizendo: se você ama Cristo, se você crê nele como seu Salvador, como aquele que assinou com o seu sangue o pacto da nova aliança, você nunca será apartado dele. Porque o apóstolo Paulo pergunta: o que poderá nos separar do amor de Deus? Nada. E esse amor está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que, de vez em quando nós nos afastamos de Deus, quando nós pecamos e quando somos infiéis, nós somos trazidos de volta em tristeza e arrependimento. Lembre-se do que Deus diz: colocarei no coração deles o meu temor, para que eles nunca abandonem o caminho, para que eles nunca se apartem de mim. É por isso que, de vez em quando uma ovelha desgarra, quando nós saímos um pouco daqueles planos que Deus tem para nós, o nosso coração, ele fica confuso, triste, com remorso. E nós somos trazidos de volta em tristeza e arrependimento. É que quando Deus disse assim: porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim, Ele estava falando a verdade. Deus falava do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que habitaria todo crente, que habita em mim, que habita em você. Como não podemos ser separados do amor de Deus? Como que o temor de Deus ficará para sempre no nosso coração?
se somos fracos, inconstantes e muitas vezes desobedientes? E a resposta é: Deus fala de um outro Consolador, do Espírito Santo, que habitaria todo crente. Esse Espírito que está em mim, que está em você, que nos leva a Cristo e nos conduz a toda a verdade. É esse Espírito que está conosco e nos leva de novo, sempre que precisamos, para a presença de Deus. Foi por isso que Jesus pôde dizer assim: estarei com eles todos os dias até o fim. Jesus não estava falando que ele estaria literalmente, porque haveria de subir aos céus, mas Jesus estava dizendo: estarei com eles todos os dias até o fim. E Jesus estava falando sobre a presença graciosa do Espírito Santo, que estaria conosco, nos dando consolo, graça e arrependimento. Então, meus irmãos, caminhando para o fim dessa mensagem de Deus, eu creio que nós podemos confiar em algumas palavras que Deus diz. Você talvez sirva a Deus há muito tempo e anda afastado dos caminhos do Senhor, ou está em comunhão com Deus e com a igreja, mas ainda tem muitas falhas e coisas a melhorar. E quem sabe você está me ouvindo e nunca teve de fato um encontro verdadeiro com Cristo. Então, em qualquer uma dessas situações, a dúvida sobre a salvação ou sobre se eu vou para o céu, ela aparece. E eu creio que quando essa dúvida bate ao nosso coração, nós podemos confiar nas palavras que dizem o seguinte: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo aos Filipenses, lá no capítulo 1, esse mesmo Cristo que começou a obra em vós, que vos salvou, que vos tirou de toda forma vil e incrédula de viver, esse mesmo Cristo que iniciou essa obra redentora nas suas vidas, é o Cristo que é fiel para completá-la até o último dia. Ouça o que eu vou te dizer: Cristo não morreu por você para que você fosse salvo por um tempo e depois se perdesse. Aquele que um dia te salvou é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou em você. E se hoje você deseja a salvação e deseja começar uma nova vida em Deus, existe um só caminho, lembre-se disso: Jesus. No início, no meio e no fim. Indo até Jesus, você receberá uma resposta no meio da sua dúvida. Será que eu sou aceito? Será que Ele me acolherá em seus braços de novo depois de andar tão longe do caminho? E quando você chegar próximo a Cristo e você perguntar isso a Ele, Ele olhará nos seus olhos e dirá assim: filho meu, filha minha, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a Cristo nesse dia, nesse domingo. Permaneça nele. E nunca se esqueça de uma coisa: é Ele quem preserva a nossa salvação. A salvação da sua alma, da sua família, a salvação daqueles que você ama, está preservada em Cristo Jesus, nosso Senhor, o fiador da nova aliança. Aquele que cumpre as exigências da lei. Basta que creiamos na sua obra redentora, para que tenhamos vida e vida em abundância nessa terra, mas também na vida eterna que nos espera. Ore comigo nesse momento, feche seus olhos e faça essa oração. Senhor, eu tenho andado longe de Ti, tenho desobedecido os Seus mandamentos e necessito de arrependimento. O Senhor disse assim certa vez que colocaria em mim um temor e mesmo que eu me desviasse do caminho, esse temor, essa presença de Deus na minha vida me levaria de volta.
E nesse momento eu sinto que estou precisando voltar ao caminho. E compreendi que a minha salvação, ela é preservada pela obra de Cristo Jesus. É Ele quem começou a boa obra na minha vida, quem sabe muito tempo lá atrás, mas é Ele que é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia da minha partida. Senhor, perdoe os meus pecados, me traga de volta ao caminho, aceite-me mesmo com tantas falhas, porque eu continuo confiando em Ti, porque sei, por meio da Sua palavra, que todo aquele que vier a Ti, o Senhor o receberá e de nenhum modo o lançará fora. Nesse momento, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Transforma minha vida, perdoa os meus pecados e nem ao menos se lembre deles. E que o consolo e o temor do Senhor esteja sempre presente em mim. Assim eu oro e entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Cristo Jesus te aceita como filho, como irmão. Saiba que você é amado e amada de Deus e que esse temor aí de Deus, essa fé que está no seu coração, ela nunca sairá, porque ela é preservada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Coloque a mão então sobre o seu coração, nesse momento, nesse final de culto, e receba a bênção apostólica. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito que habita o nosso coração esteja conosco, preservando a nossa fé, hoje e para todo sempre. Assim eu oro. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê uma semana de paz e vitória, preservados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.